Meu caro Bolsonaro, eu queria primeiramente agradecer a você porque você liberou um fundão para nós fazer a campanha e esses 80 milhões de reais me ajudaram muito, companheiro Bolsonaro. Eu queria agradecer e você sabe, né? As coisas são meio difíceis. Mas são difíceis no tocante ao quê, Lula? A gente está aqui para se ajudar. Não, Não pode aceitar esses vaselina todos, nem para a esquerda, nem para a direita. Nós temos que mudar o Brasil. E nós dois juntos, nós levantamos a bola um para o outro. Bolsonaro, são difíceis. Porque na minha época, a gente comia calango. Eu não sei se você sabe. Um calanguinho com a farofa ali, que geralmente o calocho bota a farofa na minha coxa. Calango na Bota coxa. na coxa? Coxinha de frango. Mas você tá meio... A passarinho. Você tá meio aboitado. Eu tô meio o quê? Eu não sei, meio fresco. Meio fresco? Olha só, você que tá falando de fundão. Quem tá falando de fundão é tu. Tu quer saber qual fundão Olha, que tu tá você, falando? você que liberou o fundão. Olha só, eu vou liberar tudo para com você só no corrente ano o que tu precisar. Eu preciso de tu lá levantando para mim, eu corto para você. Nós estamos juntinhos lá no segundo turno. E lá a gente resolve para com isso daí. Mas, meu Não tem problema nenhum. caro Bolsonaro, a farofa na perna era farofa de calango. Era farofinha de calango, claro. E tem que ser servido junto com uma Você tubaína. você não come Tu toma tubaína? No máximo, tu toma lá aqueles vinhos caros lá. Eu não gosto os de tubaína, eu gosto de um romanecotinhos. negócio um pouco mais apimentado. Sabe um negócio mais apimentado? Vou deixar você com a pulguinha atrás da orelha. Sabe por quê? Eu não só tô com a pulguinha atrás da orelha, como eu já tô aqui com... Já tô aqui... Eu gosto mais apimentadinho, Tremendo. uma 51zinha. Uma 51. picanha. Tu é um pinguço mesmo, né? Tu não aprende porra nenhuma depois de tanto tempo. Ó, Bolsonaro! Olha só, o ex-presidiário... Nós não temos que brigar. Nós temos que brigar. Você colocou o Cássio Nunes na PGR e eu lhe cumprimento por isso. Sem problema nenhum. Eu lhe cumprimento por isso. Toque aqui no meu dedo. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Muito obrigado, porque... Sabe quem recomendou? O Ciro, não Gomes, o Nogueira. Tu Bolsonaro. lembra dele? Dizia que tu era o melhor presidente da história do Brasil. Agora é meu cupicha lá na Casa Civil. Bolsonaro, muito obrigado. Olha como é que é a Bolsonaro. coisa. Você sabe que depois que você nomeou o Cássio Nunes pro Supremo E aí? e eu fui solto, você sabe que você tem algumas... Você tem seus triplex, né? Você tem triplex. Eu não sei. Você tem sítio, você tem imóvel. Era moeda corrente. Tu não sabe a diferença? Moeda corrente. Mas como moeda? Eu entendo de calango. Entenda, moeda corrente. Moeda corrente. Foi o que os Mas não era dinheiro, Bolsonaro? Era moeda corrente. Eu não vou entrar para com você nesse tipo de discussão que não vai a lugar nenhum para Bolsonaro, conosco aí. Mas se um dia você chegar... Diga aí. Se um dia você chegar a ser preso por um vagabundo como o Moro, você concorda que é um vagabundo? O Moro? É. É o traidor, é o Judas. É, Traidor da pior Judas, espécie. Judas. Me ignorou lá no aeroporto quando eu fui falar com ele de coração Se aberto. você chegar a ser preso, Bolsonaro, E aí? e eu chegar lá, a gente arranja um esquema pra você. Tu garante aquele indultinho, a gente se resolve na boa. Você fica tranquilo. Isso. Você pode ficar tranquilo, Bolsonaro, porque você é que nem a minha mãe pra mim. Olha só, Você sabe que a minha mãe é analfabeta. você tem os olhos da Dona Olinda também. A pureza no seu olho realmente me lembra de Bolso- Eldorado Paulista. Bolsonaro. Quando eu pegava aqueles lambarê lá no meio do rio. Ah, Bolsonaro. Você tá igual lambaré. A gente sempre se entendeu. Tinha sempre feito isso daí. Meus amigos, eu estou aqui com o André Marinho, a Graças voz. Graças a Deus. Chega, né? Chega. A voz do mito. Chega. Aqui. E eu tentando aqui a minha do Lula. E o André Marinho, Olha cara. só, tu vai vender esse livro aí, que é fake news do início ao fim. Já avança, já inicia de antemão. Meu irmão, ele escreveu esse livro aqui. Aí, Eu li em 2 dias. É um livro excelente. Você pensa que isso aqui é só de piada do Brasil? Não, é um cara que viveu os bastidores do bolsonarismo imundo como ele é. Não só viveu esses bastidores, mas que eu acho que como todos nós aí, foi traído por uma promessa eleitoral que saiu todas as avessas, né? Ele fez tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT voltava. E é um livro absolutamente fundamental, eu acredito, para entender o Brasil de hoje. Ele vai estar dia 20, isso aí. agora, na livraria Vila do JK Iguatemi, que horas? Livraria da Vila, JK Iguatemi, às 19 horas começa o evento lá.
Vai ser um prazer Pessoal, poder contar com todo mundo aí. Pessoal, quiserem ver lá o André Marinho em carne e osso e trejeito. E os trejeitos aí? A convenção dos traidores. JK da Vila. Livraria da Vila no JK Iguatemi. Livraria da Vila, JK Iguatemi, às 19 horas. Isso, pessoal de São Paulo. Eu tô convidado para ir lá também? Você tá mais do que convidado. Pode furar a fila também. Então vamos lá, vamos todos na livraria estufar o peito, colocar as mãos nele. Meu presidente, estaremos lá. Esperamos ver você lá. E vai ser um grande sucesso, cara, porque esse livro aqui ele realmente me surpreendeu. Mesmo, cara, eu achava que esse aqui era um livro que ia falar mais a respeito de piada, mais a respeito da graça, mas você faz uma análise profunda do que foi o bolsonarismo e o que você viveu com o bolsonarismo. Para quem não sabe, a família do André Marinho recebeu o Bolsonaro na casa dele durante toda a campanha. Foi o QG da campanha do Bolsonaro. Eu que fiquei puto com o Bolsonaro porque ele veio aqui comer uma pizza, você ficou com ele lá o tempo todo, enfurnado dentro da sua casa. Né? E quando ele estava aqui, Claro. ele conta uma porrada de bastidor aqui, meu irmão, vocês têm que ler. Quando o Bolsonaro estava aqui em casa, a gente estava nessa mesa aqui. Tá. Né? Nessa aqui? É. E tava todo mundo pronto para comer uma pizza, que a gente pediu umas pizzas lá. Eu falei, vamos orar. Aí todo mundo se deu as mãos assim, né? Eu nem sabia cantar. E o Júnior aparece aqui Parece aqui, desgraçado. Chega aí, Júnior. O Júnior tava ali no banheiro. Aparece em qualquer canto aí. Ele tá aí. Homem. Ele tava no banheiro. E a gente tava com as mãos dadas assim, esperando o Júnior. Aí... Eu não vou ficar com a mão dada, não, porque eu não sou baitola aqui, não. É mesmo. Na hora da oração, cara. Pra você ver o quanto que esse cara... Foi, não foi? Foi. Essa foi a Pra você primeira... ver o quanto que esse cara... E a gente meio que naquela hora, né? Era o que tinha mesmo, então vai tu mesmo, né? Na falta de tu, vai tu mesmo. A gente fala assim, o cara é brincalhão e tudo mais. Mas a gente consegue ver hoje em dia como ele usa essa religião aí para fazer as suas campanhas políticas e tudo mais. Eu sei que você detalha tudo isso no livro aqui, como foram esses tempos aí, onde a sua família abrigou o Bolsonaro. Quando foi que caiu a ficha para você do cara que ele é mesmo? Nando, primeiro preciso nem falar o privilégio que está aqui, tem que rasgar essa seda, faço questão, na dedicatória do livro. Deixa eu ler a dedicatória dele aqui, é o meu querido Nando. Saiba que a sua luta ao longo dos últimos 4 anos me inspirou muito para enfrentar as provações e superar os obstáculos para hoje poder contar essa história. Em um Brasil intoxicado pela idolatria política, sua voz nunca se fez tão necessária. Conte comigo na trincheira para resgatar o mínimo de decência e seriedade nesse país. Com sua ajuda, mudei as minhas expectativas para não mudar os meus princípios. Isto, e não muito mais, já fez valer a pena toda essa história. Com um abraço do amigo André Marinho. Muito obrigado, cara. Mas é verdade total, no sentido de que foi necessário, na mesma medida que tiveram vários motivos e que era uma relação que tinha uma data de expiração, ela se configurou de tal forma que a gente não tinha nenhuma expectativa para além do que aconteceu em relação a nós. Mas o nosso elo ali dentro do núcleo duro dele sempre foi o Gustavo Bebiano, que chegou a ser empossado ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o gabinete dele era um dos principais, colados ali ao Bolsonaro. Você conta no livro um episódio com que o Bebiano apresentou o Bolsonaro pro teu pai. Sim. E o teu pai... E o Bebiano continuou insistindo. E depois, cara, eu não sei se vocês se lembram, o brasileiro tem a memória muito curta. Tem. Mas eu mesmo fui um vídeo que desci o cacete no Bebiano. Eu fiz um vídeo no meu canal descendo o cacete no Bebiano. Você já comentou comigo. Descendo o cacete no Bebiano. E a gente vê hoje, cara, que na realidade, quem meteu a faca em todo mundo, nas costas de todo mundo, foi o mitão mesmo, né, cara? Foi o mito lá. E eu não vou nem aqui, acho que o livro entra nos detalhes específicos e pessoais de como tudo se deu, mas só que mais amplamente você foi fundamental nisso, para realmente, usando a tua linguagem direta, começar a cristalizar na cabeça, pelo menos da sua esfera de influência, com os seus seguidores, seus inscritos,
a pecha de traidor, estelionatário. Talvez a minha crítica começou a incomodar tanto nos meus anos de Jovem Pan, não só pelo passado e o passivo que eu tinha acumulado pessoal com ele, mas também que o nosso ângulo de crítica nunca foi algo histérico e desregrado de tentar colar a palavra genocida, por exemplo, e tentar levar para o tatame do vale tudo, quando esse tipo de denúncia cola e dói e incomoda eles quando você critica, como você fez e eu tentei fazer ao longo da minha trajetória até hoje, cobrando ele pelo que ele deixou de fazer, pelas promessas descumpridas, né? E isso realmente vai ali ao calcanhar de Aquiles deles, mas de tal forma o Bolsonaro bestializou tanto o debate público que ele conseguiu normalizar coisas que seriam inconcebíveis em qualquer circunstância. Eu lembro que o momento que mais ressoou comigo da nossa entrevista que você me deu no meu canal no ano passado foi quando você fez um cenário hipotético, mas até muito previsível no sentido de que se tivéssemos diante de um presidente Haddad, ele tivesse sancionado e ido adiante com toda a agenda e as decisões que o Bolsonaro fez, já teria tido uma revolta absurda nas ruas e o Haddad já estaria com uma nota de rodapé defenestrado na história, na lata de lixo. Cara. O duplo padrão dessa militância que, se você traçar um paralelo, né, entre o perfil das manifestações que ergueram ele ao poder e as que se dão hoje em dia, antes era o quê? Prisão após segunda instância, fim do foro privilegiado, agenda reformista liberal estruturante, não tenho político de estimação, acelera na linha do tempo, privatizações, só a Eletrobras com cheio de jabuti, favorecimento espúrio dentro da base aliada dele do Centrão. Contra o Centrão, eu sou do Centrão agora. Além disso, bandidos de estimação, prestando continência para Roberto Jefferson e normalizando um pulha, que nem o Fabrício Queiroz, que tem o slogan dele, lealdade de verdade. E é uma figura que, querendo ou não, teve presente durante todo aquele processo, e eu menciono aqui o envolvimento dele como o cupim-chamor dos Bolsonaro naquele processo. E ele frequentava a minha casa. O desgraçado tá usando o meu nome para fazer campanha, meu irmão. Ninguém fazendo noção da extensão, da esculhambação que eles de fato tinham, os esqueletos no armário que eles tinham em profusão, né? E eu só estou mencionando isso para dizer que a sua pergunta original foi no sentido de... No momento que cai a ficha. No momento que cai a ficha, exatamente. Como todo presidente recém-eleito, ele desfruta ali da famosa lua de mel, do momento onde ele pode ir adiante com as suas promessas. Meu irmão, eu defendi esse governo nos 6, 7 primeiros meses do meu canal, geralmente com unhas e dentes. E mesmo o lance do Bebiano, que depois eu me arrependo pra caramba, porque nesse livro aqui vocês podem conhecer melhor quem foi o Bebiano. Aliás, vou falar um negócio pra vocês. Das pessoas mais espiritualizadas e desprendidas que eu conheci. O Bebiano tinha tal ascendência ali no núcleo duro que se ele tivesse forçado a mão, tá, para tentar ser candidato ou a deputado federal, ele teria sido Hélio Negão, campeão de votos. Se ele tivesse forçado a mão para ser o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, ele teria sido Witzel. Como 2 e 2 são 4. Era esse grau de influência que ele tinha lá. Mas o desprendimento dele era tal, ele realmente acreditava que ele era um mito. Ele deixou de ver o pai no leito da morte, num ato de campanha no norte do país. Ele poupou o Bolsonaro de todos os detalhes burocráticos, logísticos e a engrenagem que foi necessária até a nível partidário para viabilizar a candidatura dele. Todo o prestígio pessoal dele, as conexões dele que foram necessárias para trazer pessoas como meu pai para qualificar o entorno dele, partiu do Bebiano. E ele foi escorraçado do governo com requintes de crueldade, foi descartado que nem uma bagagem inútil em alto mar. Isso tudo inflado pela ciumeira, patológica do Carlos Bolsonaro, que nunca se conformou do protagonismo que a dupla Bebiano e Paulo Marinho tiveram, especialmente na seara de marketing da campanha. Inclusive, o Carlos usa uma tática quase que trotskista de apagamento radical da história, de tentar menosprezar ou fingir que nada aconteceu durante aquele quase 1 ano e meio de convívio lá em casa. O desgraçado, cara, ele vai pro velório da rainha, ele vai pro velório da rainha e não foi, mas nem dá uma nota quando o falecimento do Major Olímpio, por exemplo. Nem do Bebiano. Nem do Bebiano. E o Bebiano, cara, o lance é o seguinte, eu fiz esse vídeo, pra minha vergonha. Um parêntese rápido aqui sobre o Bebiano, antes que eu me esqueça. Eu vi, e menciono isso no livro, tá? E muito do livro aqui, muitos dos relatos também, eu bebo em algumas fontes, como por exemplo, relatos que o próprio Bebiano me confidenciou ao longo de todo esse processo, situações que meu pai foi testemunha ocular,
coisas que o Marcos Carvalho, da AM4, que fez a parte, que comandou toda a equipe lá, que chegou a ter 50 pessoas trabalhando diuturnamente durante todo aquele processo, especialmente no segundo turno, quando o cara sai de 7 segundos de rádio e televisão para 35 minutos na regra eleitoral, você presume que tem que ter uma estrutura correspondente para entregar esse material. E a minha casa realmente virou o quartel-general, e eu só estou mencionando isso porque eu vi o Bolsonaro em 2 momentos singelos apontar para o Bebiano e num raro lampejo de gratidão apontar para o Bebiano e falar: se não fosse por esse cara aí, jamais teria chegado onde cheguei. Então, eu sinto que tudo partiu da macumba psicológica que o Carlos insuflou, aproveitando do fato que o Bolsonaro estava convalescendo logo depois de eleito, durante o momento que a reforma da Previdência estava tramitando, Paulo Guedes contra o Zeca Dirceu na Câmara, aquelas comissões, todo aquele processo, você lembra? Ele foi refazer a costura do abdômen dele, estava fragilizado, e o Carlos usou o expediente mais sórdido possível de divulgar conversas privadas no Twitter, naquele canhão de redes sociais deles, né? Dando a entender, criando um factóide, uma narrativa, como se o Bebiano estivesse conspirando com a Globo, só porque ele queria ter uma reunião de alinhamento de propósito mínimo. Você conta toda essa parte aí no livro, mas uma das coisas mais interessantes é que é o seguinte: o Bebiano morreu de infarto. Sim. Né? Mas ele morreu de tristeza, cara. Né? Eu vi Acho que eu vou pro mesmo lugar. A paz dele... Logo. A alma dele foi corroendo, cara. Ele foi submetido a um linchamento público. Um linchamento. Eu o linchei. Sim. Porque assim, cara, o bolsonarismo ele é muito perverso. Né? Ele é perverso. Ele perverte a cabeça das pessoas de uma forma a elas justificarem tudo aquilo que o ídolo delas está fazendo. Isso é sempre muito perigoso e sempre foi muito perigoso na história. A carta que o Bebiano deixa para o Bolsonaro, como o próprio Vereza fala, é uma carta de amor pro cara. Uma carta de um cara, companheiro pro cara. E ele foi tratado como um lixo, foi pisado como um verme, entendeu? Foi jogado para os leões da militância que se criou em torno do Bolsonaro, entendeu? E eu fui um desses caras. E que depois, quando aí chega Aras na PGR, aí chega todo o final do ano de 2019, onde ele já é refém totalmente do Centrão, onde ele sanciona o fundão eleitoral, onde ele restringe a delegação premiada, prisão preventiva, tudo aquilo que a gente costuma ver aqui. O combate à corrupção virou combate ao combate à corrupção. Exatamente. E a galera não... Isso que eu não me conformo, sabe? Sabe o que não me conforma, cara? Eu não sei como é que é... Aliás, o teu livro é muito interessante, cara, porque assim... Você tem muito mais facetas do que o imitador ou o humorista. E acho que fica muito claro no livro, pelas reflexões profundas que você faz, não só a respeito do conservadorismo, mas reflexões profundas que você faz a respeito do momento brasileiro, que para mim são as melhores reflexões que alguém já fez e colocou num livro do cenário atual. E da loucura que se transformou o povo brasileiro. Sabe, eu acho que uma coisa é o seguinte: nós estamos diante de 2 facínoras, Lula e Bolsonaro. As pessoas passaram, por medo do oponente, a justificar todo tipo de absurdo injustificável, ou de Lula ou de Bolsonaro, cara. Isso é de um terror tão absurdo, cara. É de um terror tão absurdo a loucura que esse povo tá vendo, que eu não sei se vai ter pacificação nesse país no futuro. O que é que você vê para o futuro desse país, André? Com muito temor, né? Eu acho que, como todas as presentes tendências, e foi até uma frase que eu te mandei no privado, né? Uma frase do George Orwell que... Outras palavras com o mesmo efeito, mas ele diz que as presentes tendências podem parecer tão avassaladoras, tão definitivas, que você perde de vista que tudo passa. E realmente tudo passa. A tendência da política é pendular, é cíclica, e talvez esse tipo de negação máxima da política, que era para ser um dos ofícios mais nobres que existem, mas como o Ronald Reagan dizia, ele achava que a profissão mais antiga do mundo era a prostituição, mas depois de entrar na política ele já começou a ter dúvidas. Eu acho que eu tento ao longo do livro realmente fazer uma convocação para que a gente não aceite esse estado de coisas a nível pessoal. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, como diz o velho ditado.
Não esmorecer, não baixar a guarda, para o mal triunfar basta a omissão dos bons, e não ficar refém desse tédio ideológico, de aceitar ficar refém desse viciado cassino da utilidade. Voto útil, já começa a apontar na nossa cara todo mundo, né? Não, faça valer a sua participação cívica e faça valer o seu engajamento, porque a vida é longa, tudo passa, porém, as sequelas que estão sendo deixadas a nível da estrutura de governo sendo carcomida e pelo aparelhamento e todo o efeito nefasto desse tipo de nomeação que vai perdurar por gerações, a gente só vai sentir os efeitos na medida que com o andar da carruagem. Mas a gente já nota, né, que o Bolsonaro imbuiu no mínimo 57 milhões de brasileiros, segue intoxicando vários milhões desses 57, com essa espiral de desinformação, de tentar sempre estar usando um bode expiatório. Eu vou até me socorrer aqui num tweet que o Alexandre Borges fez esses dias, que eu acho que define bem a mentalidade de ambos, né? Ele fala, Nando, o ponto essencial do demagogo é: você é uma pessoa especial, inteligente, honesta, trabalhadora, tem tudo para ser feliz. O que te separa do paraíso é esse grupo de pessoas, o bode expiatório, malvadas que conspiram contra gente de bem como você. Eliminando esse grupo, os problemas somem. E aí o Bolsonaro entra nesse tatame do vale tudo, né? Colocando em termos maniqueístas o bem contra o mal, com tons messiânicos na fala dele, dizendo eu sou o escolhido. E também essa visão patrimonialista que é uma erva daninha crônica do Brasil desde sempre, mas ele é a encarnação disso no debate público moderno, de não ver a política só como uma doação temporária ao poder, e sim como uma apropriação indefinida do poder, como você pode ver. É assim que ele trata a coisa pública, e é só você ver a forma com que ele, ele tenta repelir as acusações contra ele, só falando, e daí? O que tem nada a ver com isso daí? Não tem nada a ver com isso daí. Terceirizando, é o governo do isso não é comigo, de terceirizar a culpa. E tem uma frase que eu coloco aqui. O André Guedes é sensacional. Fazer aqueles cartoons. Não tem nada a ver com isso daí, tá ok? De tirar o corpo. Mas, cara, isso aqui eu vou até, em nome da precisão aqui, pega aí, dizer uma frase do John. Eu já rabisquei tudo, cara. Assim que é bom. Eu acho fantástico você ter começado com aquelas frases, né? A gente Mas vai lá, fala sobre isso. Seu raciocínio. Não, só eu tenho o John Kenneth Galbraith, era um acadêmico canadense, se não me engano, mas ele foi, eu digo aqui, ele foi um consagrado economista norte-americano e conselheiro dos presidentes Kennedy, Lyndon Johnson e Bill Clinton. Ele afirmou que, abre aspas, todos os grandes líderes têm tido uma característica em comum: a disposição para confrontar inequivocamente a principal ansiedade de seu povo em seu tempo. Isto, e não muito mais, é a essência da liderança. Aí eu falo, na maior e mais terrível catástrofe humanitária das últimas décadas, a pandemia de Covid-19, Bolsonaro poderia ter emergido como estadista, mas se provou incompetente além do aceitável. Ignorou as melhores práticas sanitárias e pagou para ver. Viu milhares e milhares de mortos, grande parte vítimas da doença e do seu descaso. Não havia justificativa possível para tanto negacionismo, mas ele negou até o fim, negou até a morte. Eu até digo depois aqui, assim como negou qualquer sinal humanitário à Ucrânia, preferindo entender os motivos do agressor Vladimir Putin, autocrata que daria orgulho a Hitler e Stalin. Escolheu o lado errado da história no que foi acompanhado pelo adversário siamês Lula da Silva. Salvo os fiéis das seitas de Lula e Bolsonaro, o centrão do bolsopetismo, ninguém mais suporta essa polarização, essa rinha de condenados e condenáveis. Isso porque os extremos se tocam e se retroalimentam com o mesmo intuito: vampirizar as forças dos brasileiros e prometer a eles não a vida eterna, mas o caraminguá de daqui a pouco. É verdade, cara. A canalice do Bolsonaro é o que vai eleger o Lula, e foi a canalice do Lula que elegeu o Bolsonaro no final. E ao eleger, seja lá qual for um dos dois, toda a escumalha que vem junto e toda a perspectiva de manutenção de privilégios penduricalhos e toda essa mamata, vamos dar nome aos bois aqui, né? Então, cara a gente está diante aí que tá. Você lê um trechinho do seu livro. Beleza. E eu me surpreendi por ele, neste livro aqui, porque tá aqui o cara mascando um chiclete fazendo uma bola. Sim. Né? E você ficou conhecido no Brasil
pelas tuas imitações. Sim. E aqui a gente conhece um pouco mais da tua vida. Tu estudou em Manhattan. Sim. A tua mãe, por ser do Texas, te forçava a falar inglês. Ela morou lá. Morou no Texas, ok. Te forçava a falar inglês em casa. Sim. Tu estudou em Manhattan e agora é bacharel em Direito. Sim. Aqui também, né? Sim. Qual foi tua formação, cara? Porque assim, as reflexões que você faz aqui é meio que um... Sabe, a gente acha que é um livro de um comediante, de um cara, e de fato e você fala das suas experiências. Eu dedico com a alguns comédia capítulos pra isso. e de como você faz as suas imitações. A gente já vai falar disso, porque Claro. falar só deste vagabundo é muito chato, muito chato. você tá entendendo? Esse desgraçado é muito chato. Já falei desse corno aqui. Mas vamos dar alguns spoilers só das histórias aí. Porque Não, mas são enfim, várias. Mas claro. o que tu lê, cara? Onde tu se formou, entendeu? O que tu estudou para chegar até aqui? Você fala grande parte no livro, mas como foram todas essas experiências? O meu pai sempre comentou, né? Eu nunca vi o André entrar num voo ou ir para alguma viagem que ele não tivesse alguns livros debaixo do braço. Eu acho que eu estava até entrevistando mais cedo hoje, que é quinta-feira que a gente está gravando essa entrevista, o Felipe Moura Brasil, e ele mencionou que realmente pode parecer clichê, parte do jargão, mas o que é libertador e emancipador é você ter iniciativa própria. E eu até digo mais adiante como é que eu me definiria hoje. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, tentar traçar um paralelo para como eu me vejo hoje, mais maduro, mais cascorado, mais vivido. Eu aprendi exatamente vivendo em Manhattan nos idos de 14 e 2015. Eu era quase que a voz da contestação dentro da sala de aula. Eu tinha professores que eram associados ao Occupy Wall Street, livro, né? Ao Black Lives Matter também. Uhum. Eu vi aquela angústia justificada de uma cicatriz muito aberta ainda no tecido social americano, que a comunidade negra ainda lida muito mal com todas as injustiças do passado, mas eu digo que tem os lobistas da aflição alheia, né, que se instrumentalizam esse sofrimento justo que está posto, que não é uma coisa que a gente vê tanto aqui no Brasil, e comparativamente. Né? É justíssimo, você viu, porém... E você cita todas essas partes aqui, né? Mas tem aquelas pessoas que utilizam utilizam a revolta da população para ganhar votos e prestígio. Para ganhar votos, né, claro. cara? E a gente está vendo isso daqui. Sempre, né? Desde que o mundo é mundo. Mas acho que naquele momento era algo inédito pelo contexto que eu estava vivendo em Nova York. Eu até pretendo... a gente fala um pouquinho dessa experiência porque ela reflete um pouco do cenário macroeconômico, macropolítico global no momento. Mas eu sempre tive a dificuldade de ser um jovem de direita, contestador do status quo, estudando desde a época do ensino médio, eu ali imbuído por aquele idealismo do ineditismo todo do Obama em 2008. Eu sempre fui um viciadinho em política americana. A política americana consegue aliar a política ali do varejo, do dia a dia, da mão para a boca, aquela coisa do noticiário árido, só que com tons espetaculares, parece um espetáculo apaixonante. Parece todo debate político na política americana. Parece uma luta de UFC, né? As chamadas têm uma coisa bem pirotécnica, né? E talvez as minhas duas veias principais sempre foram a política para absorver, buscar conhecimento, tendo essas referências fora da sala de aula, que sempre foi mais difícil para eu me formar nesse sentido, e comecei a ler os clássicos do conservadorismo e o advento da nova direita no Brasil. E eu, principalmente vendo Fox News e me formando a partir das leituras do conservadorismo americano, com o Tea Party surgindo ali nos idos de 2012, se contrapondo ao Obamacare, que estava sendo instituído pelo Obama em 2010, né? Em 2009, no caso. Em 2010 foi o midterm election, né? Que são eleições de meio de mandato. E o Obama tomou a surra dos conservadores, que foi o surgimento do Tea Party. Naquele momento foi quando eu comecei a acompanhar mais a política americana e eu cito aqui uma frase do Milor Fernandes que ele diz: quando uma ideologia fica bem velhinha, ela vem morar no Brasil. E não passou muitos anos e a dita nova direita, ainda difusa, ainda descoordenada, começou a surgir e acabou culminando em tudo que a gente está vendo aqui hoje. Mas pessoas como você começaram a ter voz, pessoas independentes que jamais teriam o seu lugar ao sol no debate público em outras circunstâncias, começaram a aparecer com protagonismo. A debacle do modelo lulopetista, aquele descalabro todo ético, moral e econômico que a gente está cansado de saber. Foi naquele contexto que eu comecei
a me formar vendo especialmente a política americana rumo à eleição de 2012. Mitt Romney contra Obama, né? Eu era muito fã do Mitt Romney, eu até comecei a pentear meu cabelo igual a ele. E eu fiquei muito triste quando ele perdeu pro Obama, porque foi ali que eu comecei a perceber de fato, entender os conceitos das relações políticas de modo geral, o efeito nefasto da concentração de poder, a centralização de poder, o estatismo como um todo, e isso tudo encarnado pelo Obamacare, que foi a legislação principal do Obama no primeiro mandato, que foi quase que o assunto principal que estava acirrando ódios e paixões, era a janela de Overton do momento naquela eleição, né? Era o assunto que era o tira-teima, era sobre o Obamacare. Ele acabou prevalecendo e nesse contexto todo, fui estudar nos Estados Unidos, sempre fui um contestador dentro de sala de aula. Eu também sempre me policiei para não ser um Sócrates irreconhecido, não tem nada mais chato que isso. Tem. Eu só estimulava o debate. E até você conta isso no livro porque a gente acha que é muito diferente, mas também não é muito diferente do que tem aqui, né, cara, numa universidade. Não, pelo contrário. Então, assim, essa própria galera do Occupy Wall Street estava lá, destruam um sistema que nós nos beneficiamos dele 24 horas por dia. Então, assim, esse tipo de hipocrisia, né, Total. é um negócio eu menciono aqui... interessante, né, cara? Eu menciono eu sei sobre essa parte do livro. Mas, muito bem. Então aí você veio pra cá... Aí eu voltei pro Brasil, meu pai me convenceu... Você queria ser artista. E aí o seu pai falou o seguinte, na verdade, não, pra você ser artista, o sonho do meu pai era desgraça. O sonho do meu pai era fazer uma banca de advogados, Marinho. A minha irmã Maria ali ensaiou realizar esse sonho para ele, mas acabou que eu e a minha irmã Júlia, a gente frustrou o plano dele por completo, né? Ela acabou enveredando pela carreira artística. E eu inicialmente falei, pô, Vocês pai... sabem, ele é irmão da Júlia Bia, olha só, vou contar pra todo mundo. Tem que contar, pô. A Júlia é nossa xodó, nossa estrelinha. Que legal, cara. Era demais. E você veio pra São Paulo porque ela já estava com a carreira artística aqui? Como é que é? Sim, não, ela já tinha se mudado para cá, todas as coisas acontecem aqui, o abismo entre São Paulo e Rio, aqui respira produtividade, oportunidades, tudo acontece aqui. O abismo entre São Paulo e o resto do Brasil está cada vez mais se aprofundando. E é isso que... no meio de toda aquela loucura da campanha, eu fiz despretensiosamente o meu primeiro vídeo e foi o Ciro Gomes contra o Bolsonaro e o Huck de moderador. Mal sabia eu que passou poucos dias e bateu na veia, viralizou e começou a repercutir. O que atingiu? Quantas? Chegou a ter 300 mil visualizações para o primeiro vídeo em 2 semanas, assim. Isso antes do advento dos podcasts que lambeu o YouTube e pulverizou tudo, né? Uhum. Mas aí eu fiz o vídeo que eu geralmente digo que é o vídeo que marca o primeiro dia do resto da minha vida, que foi Donald Trump liga para Jair Bolsonaro. Não, esse eu até assisti. Eu estava com meu irmão na cozinha da casa da minha mãe. A gente estava assistindo, olha esse cara aqui. Caralho, perfeito o negócio, entendeu? Então, pô, aquele ali bateu na veia. Mas aí, muito bem. Aí seu pai chegou e falou assim, você para ser humorista tem que estudar direito, tem que se formar em direito. É uma espécie de apólice de seguro, né? Mas ao mesmo tempo eu tive algum prazer, eu não pretendo exercer a profissão porque realmente eu enveredei por essa carreira no entretenimento, estou galgando, conquistando meu espaço. O livro está aqui com tudo que eu vivi, e não falo isso de uma forma pedante não, mas o que eu vivi aqui, ninguém vai viver numa vida, porque ser anfitrião da campanha presidencial mais improvável da história republicana, interagir com todos esses personagens ali na intimidade dos nossos talheres, porra, ver eles como seres humanos de carne e osso por detrás das câmeras, sem luzes, sem câmera, sem nada, acho que me deu uma capacidade maior de compreender quem eles são de fato, entendeu? E poder agora estar revelando isso no livro. Mas vamos lá, muito bem, você terminou bacharel em Direito. Ele falou, parece uma espécie de apólice de seguro. A carreira artística é cheia de imprevisibilidade, você tem que ter o conteúdo certo, na hora certa, para o público certo. Mas e tem também no teu livro, você fala dos bastidores do pânico, a gente vai falar aqui. Vamos. Mas como é que tu... e você fala, eu sei porque eu li. Cada uma das tuas imitações exige muito estudo teu, porque eu vou falar como é que é... Eu não, entendeu? Eu sei fazer o Lula porque saiu a voz do Lula e tudo bem. E tem algumas que são assim Acho mesmo. que quando eu
tentava imitar o Gene Simmons, entendeu? Cantando Unholy do Kiss. Aí saía mais ou menos que nem o Lula, então saiu que nem a voz do Lula. Então o Lula eu sei. Mas as minhas imitações, elas não procuram ser fidedignas àqueles que eu imito. Elas procuram ser caricatas para expressar o meu ódio e desprezo pelas pessoas, entendeu? Então, por exemplo, quando eu faço Garoto Espertinho, então assim, ela é caricata, não é imitação. Os caras prefiro você fazendo o espertinho do que ele mesmo falando. Tem também, de vários, né, que eu faço. Mas você não, você tem um cuidado muito grande com encarar a própria personalidade que você imita. Se vocês podem perceber aqui no começo do nosso diálogo, eu mesmo me perdi aqui no Lula. Falei, o que um filho da puta como o Lula ia falar? Mas assim, minha mãe era analfabeta. A minha mãe era analfabeta. O meu Lula foi a primeira imitação, a minha foi o Lula, né? Mas acabou Você com o tempo... conta ali, em 2002. 2002, no dia da eleição dele, cara. E acabou que caducou com o tempo, ficou cheio de teia de aranha. Você tem que também, oxigenar a imitação. Mas eu acho que eu fiz uma introspecção, porque as pessoas me perguntam, porra, é essa de imitação? Por que ela desperta tanta curiosidade nas pessoas? Por que cativa tantas pessoas? Aí eu acho que eu fiz uma reflexão que eu achei que foi original, de certa forma, e eu menciono. Eu acho que as imitações tocam em questões básicas como identidade e reconhecimento de si. Em algum ponto da vida, todos nós fizemos a pergunta fundamental. To be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão. Investimos tanto na construção do nosso ego que nos assustamos quando ele é mimetizado por outra pessoa. É como um roubo que não lhe tira nada. Ainda não é crime, mas é terapêutico. Ao menos para mim. Embora a maioria das pessoas goste de se ver imitada, isso já deixou algumas das minhas vítimas constrangidas. O segredo é que, na maioria das vezes, os imitadores captam tiques que podem nem ser reais ou que não aparecem com tanta frequência, mas são capazes de retratar tão bem um personagem que o público, até o modelo retratado, começa a acreditar que sim. Em outras palavras, eu reinvento e enfatizo uma determinada característica associada à pessoa de modo que ela própria se veja naquela distorção. E ela pode gostar ou não do que se vê. Eu dou um exemplo. Ainda no Pânico, no quadro Os Pintos nos Is, fiz uma caracterização. Isso é verdade. Fiz uma caracterização do jornalista Augusto Nunes. Entre grunhidos e expressões, consegui captar o jeitão dele. Nos corredores da rádio, as sempre mais línguas garantiram que ele ficou irritado porque eu usei a palavra narrativa ao imitá-lo. Eu nunca usei essa palavra. Grunhiu. O interessante é que na retórica de Augusto Nunes, a palavra narrativa cai tão bem que pouca gente nota que ele de fato não a usa. Já quando imitei Sérgio Moro, por exemplo, modulando suas onomatopeias fanhas, domesticando o seu raciocínio desconfiado, você já interagiu com o Moro, ele parece que ele está numa permanente lava-jato, né? Tem um distanciamento humano ali total. Não Exatamente. Sempre sob suspeito, tá? Tem que... Veja bem. Ele até abaixou o tom depois do media training, tá? Você viu que ele começou a fazer as mãozinhas, aquela mão de politicão previsível, sabe? Ele começou a fazer aquele gesto de político antigo, sabe? Eu vi o Vini me mandou há pouco tempo, ele lá fazendo propaganda com os caras do Punhobol, ali os caras, que o Punhobol, ele recebendo um vinho e um salame do cara, que salame. Legal. Fala salame na voz do Sérgio Moro. Gostei desse salame. Salame. O salame, tá ligado? Salame. Puta que pariu. Aí eu falo, assimilando a sua desajeitada retórica, ele falou, no dia que foi no Pânico, na estreia do Pânico na TV, no novo estúdio, eu não falo assim. Menos de um minuto depois disse, agora estou falando igual a ele, rindo e apontando para mim. Ali as pessoas começaram a acreditar que ele fazia aquilo o tempo todo. Convenhamos, faz quase todo o tempo mesmo. O truque é esse, abusar do uso, porque o imitador abusa do uso que o imitado faz de certas palavras, frases, expressões, ou do timbre vocal ou da expressão facial, a depender de quem seja, essa inflação sonora e gestual pode ser mais ou menos exagerada, mas como um apelido, quando pega, pega. É tomar parte pelo todo ou todo pela parte, reduzindo um ao outro.
E aí eu falo do João Dória, Eu tô falando, cara, do Fernando Collor. Meu irmão, esse do livro, Ciro ele é Gomes. muito legal, porque você... Eu falo um pouco da técnica, né? Cara, não, porque é um estudo filosófico não só do momento que o Brasil passa, da sua visão pessoal, biográfica daquilo que você passou, e com uma profundidade analítica que me surpreendeu. E foi Que honra, pô. Cara, eu tô falando pra vocês, leiam aqui, que é realmente muito interessante. É o melhor livro a respeito de humor, de política, de análise atual que eu li ultimamente, cara. Que honra, cara. Mas Eu noites em claro, porra, sacrifiquei minha vida pessoal em nome E dessa você missão, sabe- mas e você valeu sabe a pena. esse valeu a pena. lance aí de Mas valeu a imitação? O André Guedes fez uma animação comigo, eu lá vestido de Mestres do Capitalismo, com o Arthur Duval. E aí ele, seu vagabundo! Seu vagabundo! Eu falei, caralho, eu fico falando vagabundo? Aí o André, eu fico falando assim, fala, porra. Aí eu comecei a me policiar, entendeu? Então eu tô gravando o vídeo aqui, falando aí, eu vagabundo, caralho, igual o André no meio do vídeo, cara. eu pensando aqui, entendeu? Queria um narrativo. E você viu que quando ele fez? Sim. A gente teve, você sabe, eu tive um debate com o Massacote, o mascote do Mito, né? E aí ele fez uma animação que é muito boa, o André Guedes fez uma animação, onde ele... Como é que era o Vilela? O Vilela Ele é faz o Vilela. Caramba! E aí depois dessa animação, você pode perceber, ele nunca vai falar falou caramba! É muito engraçado, meu irmão. É Não, muito os próprios caras lá no engraçado. Pânico, cara, eles pegaram em mim, eu fiquei ali numa posição também muito ingrata. Mas eu tive, quando eu cheguei lá, foi em meados de 2019, fiquei até o final de 2021. Foram 2 anos e 4 meses e de intenso aprendizado, cresci pra cacete, cresci 10 anos em 2 ali. Com solavancos, com realmente protagonizando... Eu não sou santo na história porque eu devolvi na mesma medida, eu tinha que defender a minha honra e a honra dos meus, Meu irmão. tinha que defender a verdade num contexto onde eu encampava um discurso absolutamente minoritário, como a voz dissonante ali, mas foi isso que começou a fazer eu ganhar um contorno de formador de opinião, de comentarista que eu nunca cobicei. Não era essa a minha intenção original. Mas aí entrava um negócio que você vai saber se reconhecer. Que tinha alguns programas, Nando, que eu chegava em casa e evitava entrar numa bola dividida, mesmo ouvindo um disparate absurdo. Cara, eu me sentia um covarde. Eu achava que eu estava pecando, consentindo por omissão, sabe? Aí, depois de um certo tempo, cara, no auge ali da pandemia, eu tirei as luvas e fui pro Coliseu, que é aquele programa. É uma anarquia aquilo ali, é cada um por si. Lógico que a gente se afeiçoa ali pelos integrantes, trabalha todo santo dia, você cria um vínculo pessoal, mas o que realmente vale era meio-dia às 2, é quando liga aquela luzinha vermelha do ao vivo e é meio cada um por si. Cara, mas você conquista o pódio quando você decide brigar com a manada. Eu sei. É assim que você se destaca. E assim, o André é um cara E foi que... aí que você entrou definitivamente, se tornou um hábito eu ver os seus vídeos e você me ajudou, como eu tenho certeza, muitas pessoas que te acompanham, a ver a luz, entendeu? Entender até o que o Felipe Moura Brasil diz, né? A capacidade de abstração. Quando você vê... A gente está diante agora de, como o Gentili fala, o King Kong e o Godzilla, né? Isso aqui não é uma eleição para Comodoro do Yacht Club. É uma eleição para presidente. Tem que falar com o Povarel. Um falando de fome, outro de família. Lógico que isso vai calar fundo no coração do brasileiro e nesse momento de desalento e desesperança eles vão depositar confiança neles, como eu disse na frase do Alexandre Borges no início, né? Mas ele disse, e uma expressão muito feliz da parte dele, que é o brasileiro precisa ter capacidade de abstração. Quando você fala em restringir a prisão preventiva e a delação premiada e extinguir o COAF, e eu te fiz essa pergunta lá, tem tudo uma questão de linguagem e de embalagem, né? Eu percebi, inclusive eu me pautava muito pelos seus vídeos e várias outras fontes que eu me preparava antes dos programas. Depois de um certo tempo, a minha vida virou Mortal Kombat, né? Parecia que ele era um programa atrás do outro, mas dia após dia. Uma das coisas... Era saber concatenar todos esses diferentes acontecimentos que podem não ficar tão explícitos, mas que na realidade, na prática, independentemente de qualquer retórica, de qualquer bravata, de qualquer declaração absurda no cercadinho que suga todo o oxigênio e a atenção da mídia que pauta isso, e o Bolsonaro é bom em jogar esse balão de ensaio para tentar tirar
a atenção, o escrutínio da imprensa em cima de onde o calo está apertando, ele faz isso sempre, mas todo mundo já decifrou que essa é a jogada dele. O difícil é você realmente juntar as diferentes relações espúrias que ele fazia na prática, o tráfico de influência que ele fez no STF para tentar garantir o foro privilegiado retroativo do filho, por exemplo, que já está fazendo aniversário de 3 anos, 2 anos na gaveta do Gilmar Mendes, por exemplo. Pois é. E, ao mesmo tempo, eu lembro que o André Guedes fala muito isso, incitando e inflamando a militância contra o STF. Essa jogada dupla. Dualidade. A dualidade. Né, essa dissimulação, né? E dissimulação... Mas uma das coisas é o seguinte, para mim, claro, eu via você apanhando lá que nem um gato num saco, entendeu? Levando paulada, e as pessoas entendem isso. As pessoas que refletem a respeito disso. Eu não estou dizendo que você está perdendo o argumento, mas era injusto o que os caras faziam contigo. Os caras baixavam teu microfone, cada vez que você ia falar ficava o Morgado dizendo "Ih, MBL News", enchendo o teu saco, toda vez que você ia postular qualquer coisa. E esse tipo de coisa, cara, sempre me fez ver com bons olhos. A verdade é que muita gente veio aqui. Você sabe quando, por exemplo, você estava lançando um livro e você veio falar para mim, não, estou lançando um livro, gostaria muito que você pudesse ler o meu livro, porque eu e você passamos pelas mesmas coisas, em lugares diferentes, mas passando pela mesma coisa, eu queria que você lesse. E eu fui lendo esse livro aqui e eu fui me colocando nas datas e nas situações onde você estava, porque eram conectadas as coisas, entendeu? E eu não fecho portas, eu quero abrir portas. Os caras costumam chegar aqui no meu canal, o pessoal que está inscrito aí assistindo, e fala assim, meu irmão, como tu escolhe tanto amigo merda? É porque eu faço questão de dar aos amigos que eu tenho poder. Então, por exemplo, o Caio Coppola, quando veio aqui, Caio Coppola também veio aqui pedir, não sei o que lá, pode me ajudar, o que é isso, seria muito legal, tal, conversar. Bernardo Kister. Hoje, eu tive uma audiência com o Bernardo Kister na justiça, porque ele me processou na civil, perdeu na primeira e segunda instância, e me processou criminal. E eu fiz questão de pedir para o cara doação para o filme do cara. O filme do cara até não aconteceu até hoje. Ele está me processando por difamação de um filme que não existiu. E é por isso que perdeu. Então eu tenho que perder o meu dia hoje, 2 horas da tarde. Deslocando? Não, dessa vez eu não tive que me deslocar, foi aqui. Mas você tem que fazer todo para estar ali 2 horas na audiência só para o Ministério Público perguntar. Olha, a gente pode extinguir o processo se você for todo ano na delegacia assinar todo mês, durante 1 ano na delegacia assinar seu nome. Mas não, ele já perdeu esse processo. Só que esses caras que se diziam anti-mimimi e tudo mais viraram isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a galera fala, você está chamando o Marinho, daqui a 4 anos o Marinho está enfiando a faca nas suas costas como todo mundo. Claro. Eu não fecho portas. Entendeu? Quando eu vejo... E eu procuro sempre ver sinceridade nas pessoas. Como eu fiz no teu canal. O teu canal estava começando. Quando você foi começar a fazer entrevistas, você falou, Nando, pode dar uma força no canal. No dia seguinte você estava com 20 mil novos inscritos no canal, depois que a gente foi lá. A mesma coisa aconteceu com o pessoal do Flow, que o Flow era um canal que antes de eu ter ido... Eu não tô arrogando para mim que o Flow é o que é por minha causa. Eu só estou falando de um fato de que antes de eu ter ido, o Flow era um canal que fazia 20 mil visualizações. 20, 30 mil no máximo. Top. Quando eu fui, foi a primeira vez que eles conseguiram passar da casa do 1 milhão. Foi aquele vídeo que eles passaram da casa do 1 milhão. Eu lembro bem. Então, os caras falam, pô, mas você escolhe mal, tal. Não, cara, é porque você quer conhecer o caráter de uma pessoa, é tempo, e dando a ela poder e oportunidade. Perfeito. Mas você não pode se furtar de dar às pessoas a possibilidade de prosperar, principalmente quando você enxerga nelas a possibilidade de serem grandes. Eu enxergava no Bernardo Kister, cara, a possibilidade de ser um grande comunicador, de uma voz conservadora. E quando chega lá o Bernardo Kister, porra, cara, isso aí eu fiquei assim... Quando chega aquele momento onde a gente estava lutando pela CPI da Lava Toga, que seria a única... Quantas vezes eu não trouxe isso à tona pro Pânico? Seria a única possibilidade que nós, cidadãos comuns, teríamos para tentar cercear, pelo menos que fosse um pouco,
os desmandos do judiciário. O Bernardo, que foi vítima do inquérito do Toffoli, comprou a narrativa bolsonarista. E fala, não, Nando, agora temos que... A quem interessa uma crise institucional agora? Cara, isso me deu um nojo tão absurdo. E fora, ele ter vindo aqui em casa, pedido as doações, e ele mandando no WhatsApp o carro novo que ele comprou, a chácara que o cara pegou. Falei, meu irmão... Nando, Sabe, mano, é embaçado. Então, assim como o seu livro foi importante para me ver no negócio, o caráter ele é testado no tempo. não tem O menor caráter dúvida. ele é testado durante o tempo. E palavras vão ao vento, né? Você está Exatamente. me dando uma baita moral aqui com a potência que é teu canal, me ajudando a divulgar. Esse que foi a forma que eu achei de fazer um acerto de contas definitivo desse último quadriênio 18-22, onde eu vivi, eu até digo aqui, né? André Marinho viveu e respirou a campanha de Jair Bolsonaro em 2018 antes de romper com o presidente. Esse é o slogan do livro, né? Durante e depois dessa experiência, descobriu que na política e no humor, às vezes o impossível é o mais provável de acontecer. Então, a partir de todas essas experiências que testam todos os limites de sanidade e foram provações onde você teve que, depois de tudo que aconteceu, de toda a depuração, onde ficou delimitado quem é quem, as máscaras caíram, a verdadeira natureza das pessoas, Exatamente. diante das dificuldades, acho que está clara nessa altura do campeonato. Eu via sempre com... Eu lembro que você comentou lá na nossa entrevista lá em casa, né? No dia que você... Eu não sei te imitar, mas no dia que você for político, você sabe que se tu pisar fora, eu vou descer o cacete em você. E eu levava essa responsabilidade, possível responsabilidade. Eu tive 4 convites de 4 partidos diferentes para ir para a política agora. E os caras que falavam que a gente queria um carguinho e tudo mais, todos esses vagabundos que falavam que eu queria um carguinho, todos eles, até aquele porra daquele Lisboa desgraçado, eu vi ele na TV há pouco tempo atrás, lá louco pra mamar no estado. Louco. Todos esses caras que falavam que eu queria uma porra de carguinho, todos eles estão querendo mamar no estado. É. E eu continuo aqui a mesma coisa. E todo santo dia que eu estava lá no Pânico, travando o bom combate, era sempre, Marinho é candidato, Marinho é candidato, ih, candidato MBL, Dória, candidato. E colocando sob xeque a isenção dos meus comentários, como se eu não pudesse ser só um brasileiro indignado, que óbvio que eu tive, e eu digo aqui também, na orelha do livro. Na verdade foi a editora que disse, mas faz sentido. André Marinho sabe como ninguém que no rascunho dos dias a história é feita sem borracha de apagar. Eu não vou renunciar a tudo que eu vivi, eu não me arrependo das minhas experiências. Eu posso me arrepender das minhas opiniões, mas não das minhas experiências. Hoje em dia tem uma expressão muito boa que é usada ali num dos hinos da Força Aérea. Eles falam o fragor da disputa. Agora, longe do fragor da disputa, daquela loucura toda, com a visão mais branda, eu botei tudo aqui. Mas... como diz também o ditado, né? Palavras vão ao vento, é o exemplo que arrasta. Eu acho que depois de tudo que aconteceu, eu sei de onde eu vim, eu sei o contexto, o privilégio que foi ter acesso a tudo que eu tive, a segurança, e principalmente os valores, a criação que eu tive de 2 pais que, além de eu matar e morrer por eles, eles conseguiram inculcar em mim e nos meus irmãos valores que são muito mais importantes que qualquer consideração material e realmente acho que deram uma fundação, um alicerce moral que foi fundamental para poder atravessar todo esse período, cara. E se você se reconheceu em alguns momentos, a partir do teu contexto, da tua experiência, nessa vivência toda, eu acho que é o testemunho que eu posso te dar hoje de que, cara, eu cultivo... Meu pai, se fosse embora amanhã, ele me ensinou. Filho, cultive as boas amizades. E eu considero isso aqui uma puta amizade que há de ser cultivada exatamente por eu ter me identificado também em você e na sua trajetória recente. Eu vivo pela lei da reciprocidade, lealdade comigo não prescreve quando é merecida, e... é aquele negócio, a lealdade... Você pode ter certeza. Exato. Assim, eu me norteio por isso, entendeu? Se eu quisesse ter ido para a política quando aí sim você tá lá naquela loucura e de vez em quando você chega lá, pô, inspirado, querendo mudar tudo e realmente com uma visão idealista do negócio, mas aí a bigorna da realidade cai e você fatalmente é engolido ali pelas engrenagens do sistema. O próprio Felipe Moura Brasil comentou comigo, cara, você fez bem de não ter ido, você tem lenha para queimar no entretenimento ainda, porque fatalmente, nesse contexto atual,
com os pacientes tomando controle do hospício novamente, acho que não era o momento ideal para eu dar minha parcela de contribuição para o país. E agora, cara, aqui como gente de carne e osso de verdade, eu estou aqui podendo, da forma mais honesta possível, e eu me policiei muito para ser o mais honesto possível ao longo do livro, sobre tudo que eu vi e vivi a nível pessoal. Agora, só de fato é só o tempo mesmo para provar o quão forte de fato é essa fundação moral da pessoa. Eu não vou, é claro, contar para pessoas aqui os bastidores do Pânico que você participou, porque essa pessoa tem que ler o livro. Quando o Coppola... Só sobre o Pânico, eu esqueci um ponto aqui, que eu estava falando da questão da linguagem. Eu percebi, depois de um determinado momento, que eu podia até protagonizar uns momentos onde a nossa dita bolha, os vieses de confirmação deles eram acionados, ou seja, eu conseguia achar a brecha para entrar com um contraponto e tentar questionar a linha oficial, a narrativa oficial que estava sendo regurgitada lá pelos bolsonaristas, para contrapor isso, e a bolha aplaudia e achava um bom momento e repercutia bem em simpatizantes e contas que me apoiavam naquele momento. Mas, e eu não falo isso longe de mim, só estou de soar prepotente aqui, mas é só uma constatação. Dos 365 dias do ano passado, 4 eu fui o assunto mais falado nas redes sociais. O primeiro foi o debate com o Bananinha, onde eu botei o dedo na cara dele e falei, você foi funcionário fantasma de mensaleiro e por aí vai. E também revelei na cara dele que nos primeiros meses de Pânico, ainda no final de 2019, quando ele foi lá ser entrevistado, ainda no estúdio antigo do 14º andar da Jovem Pan, ele chegou a dar uma carteirada na produção do programa falando, o Marinho não participa amanhã. Mostrando o modus operandi, a praxe autoritária deles de querer impor a uma emissora privada. Porque na cabeça do Bolsonaro ele comprou a Jovem Pan. Mas naquele momento ainda não. Mas ele já estava começando a ter uma ascendência ali e ele estava se achando que o futuro embaixador, era naquela época, né? Ele estava ali inebriado com aquela situação, se achando o rei da cocada preta e tentou dar essa carteirada. Eu que não sou bobo, não nasci ontem, não sou ginasiano. Óbvio que fiz alguns movimentos para a imprensa checar se é isso mesmo, deputado? Você tem certeza do que você está falando? E aí ele logo botou a viola no saco, o rabo entre as pernas e negou. E teve lá e transcorreu tranquilamente. Acelera na linha do tempo o nosso reencontro. Eu boto isso na fuça dele no ao vivo e ele se faz de desentendido. O próprio Emílio teve um momento infeliz ali de tentar dizer que não foi isso, mas aí o próprio Bananinha confirma que foi isso sim e deixou o Emílio de calça riada, que eu até entendo para tentar preservar a idoneidade do programa, mas foi o que aconteceu. E aquilo ali, cara, não tinha regras de marquês. Aquilo ali era street fight, cara. Não tinha limites, era Adrilles relinchando de um lado com aquela voz de gralha seca. A nata dos ventrílocos. Mas aí, segundo momento, foi a briga com o Tomé Abduch, que estava despontando para o anonimato, deslumbrado com a própria irrelevância, mas foi o programa e com 2 seguranças armados, quem é que precisa levar 2 seguranças armados para o Pânico? Ele foi para o Pânico, depois a gente já estava se engalfinhando uns 5 programas, aquilo ali foi a culminação de 4 programas, 5 programas, já, de trocação franca, só que eu tenho a tranquilidade e a consciência leve como um travesseiro de que eu nunca instiguei o debate. Eu digo aqui que eu sou da tese do Donald Trump, ame-o ou odeio, mas ele é um animal político persuasivo. Ele dizia, I'm a counterattacker. I'm a counterattacker. I'll punch back 10 times as hard. 10 times as hard. 10 vezes mais forte. O famoso bateu, levou. Então, eu nunca comecei o negócio, mas eu não tenho sangue de barata. Eu não ia ouvir quieto os caras indo na minha jugular e botando família no meio e usando o expediente mais ridículo, que é a tal da culpa hereditária. Não nego aqui, meu pai teve o envolvimento pessoal dele pós-Bolsonaro na política, era próximo do João Dória, mas diante daquele debate tão reducionista e personalista, eles tentavam colocar em mim todas essas associações e todos os desmandos e erros desses homens públicos. Eu meio que eu era elencado para ser o cara para justificar isso. Eles reduzem o debate a nada. Então, por exemplo, você é o cara do Dória, você é o cara do MBL, você queria um carguinho. Eles chegam pro teu pai e falam assim, seu pai quer ser o suplente do Flávio, Bolsonaro. Porra, será que os caras não sabem quem é o teu pai, meu irmão?
Acho que vão ter uma bela... Acho que Puta que os pariu. momentos mais Não, especiais. Eu fico pensando assim, o Marinho chegando e falando assim, meu sonho é ser o suplente do Flávio Bolsonaro. Pra puta Cara, que não, pariu, filha da puta desse, cara. Exatamente. Sabe? E Então, quem assim... e quem quer, ou pelo menos queria o cargo dele, é o Ministério Público, não é, meu pai? Exatamente. Exatamente. Então, assim, por que você não explica, meu irmão? Por que você não explica? Porque não tem explicação. Porque tá claro para quem quer somar 2 mais 2 é igual a 4, que aquilo é roubo, é corrupção, é desgraça, entendeu? E aí os caras ficam nisso. Porra, mas o Marinho é candidato, não tá candidato a porra nenhuma. Ah, mas o Marinho é do MBL. O Arthur falou um monte de merda. Pau no cu do Arthur. Foda-se o Arthur, falou merda. A gente se ligou na noite daquele... Pois é, falou assim, meu irmão, que o cara falou uma merda dessa daqui. E ele sabe que falou merda. Eu acho que isso foi de uma... Pelo menos esse lance do Arthur, porque foi muito, muito zoado. Mas ele não ficou tentando negar. Não, isso aqui não sou eu, isso aqui é outro áudio, isso aqui é outra pessoa falando. Não, porque não sei das quantas. Ele falou merda e se fudeu, cara. Entendeu? Então... Ah, porque é do MBL, porque quer um carguinho, porque não quer o seu que ela. Meu irmão, queria um país decente. Eu queria um país decente. Eu não queria um país onde... Cara, é só você sair na rua, ali no Largo da Batata de São Paulo, que você vê a desgraça. Total. Você chega lá e... Olha, cara, é embaçado. A falência do Estado. A falência do Estado, a falência das pessoas, a mediocridade mesmo, que não... O Brasil não comporta um país tão rico, tão maravilhoso, tem tudo. Você foi para os Estados Unidos, aqui, sim. Cara, legal, você gosta dos Estados Unidos? Eu não gosto. Sabe, você vai lá, não tem o que comer direito, você tá entendendo? Você quer um bom café da manhã, você quer um suco de fruta, alguma coisa do tipo, não tem nada, meu irmão. Eu coloco aqui no início algumas frases sobre o Brasil, né, para reforçar o contraste, né? Nessa página aqui, várias frases sobre a esculhambação do Brasil, frases negativas, e aqui algumas frases alvissareiras aí pra gente também lembrar que, querendo ou não, essa é a nossa terra. E não, enquanto você está falando, Tom Jobim fala, abre aspas, viver no exterior é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom. É interessantíssimo. Porque assim, cara, eu fui agora a Orlando. Sim. E é impressionante, fui abraçar o Pateta pra ver se eu me acalmo. Meu amor, vai abraçar o Mickey pra ver se você se acalma. Minha esposa falou, você conheceu ela agora há pouco. Maravilhoso. Mas fui pra Orlando e é impressionante como a comida do americano é uma merda. É impressionante como o tratamento, porque lá eles estão tão saco cheio de turista, você tá entendendo? De brasileiro, meu irmão, o atendimento lá era uma merda. A gente chegou na Best Buy e fica lá esperando o cara para atender. A minha esposa não fala inglês, então chegou pro rapaz, olha só, eu preciso disso daqui, tá aqui na internet. Aí o cara fingindo que não tava atendendo, over there, madam, over there. Aí ela foi, falou com o gerente, sabe o que o gerente fez? Mandou trazer o cara, porque o cara era brasileiro, falava português, só não queria atender ela em português. Então, assim, um atendimento horrível em todos os lugares, a comida absolutamente horrível, você vai lá naquele Walmart da vida, compra lá as frutas para comer de manhã, cara, você deixa aquilo aberto, a maçã continua a mesma depois de uma semana. Ela não oxida, sim. Você tá entendendo? Você fala assim, que diabo embalado a vácuo, que diabo eu tô comendo? Que diabo eu tô comendo? Eu fui tratado com algumas exceções, é claro, gente incrível. Tinha um senhor já de idade fazendo... A gente ficou naquele Port Orleans Riverside, num hotel da Disney. E tinha um senhor que fazia o translado de barco. Perfeito. Até a City Walk lá. Isso, ferry. Tão simpático, tão incrível, cara. Mas as gerações modernas é tipo... Hello, everybody. We're going to the City Walk. Everybody, okay, happiness for everyone. E acabou, entendeu? E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, uma padaria aqui perto de casa, e
falei, eu quero esse pão. E você quer que eu esquente ele na chapa para você, pra ficar bem quentinho? É uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, assim... Esse país ainda é um povo país majoritariamente de gente gentil um país, e honesta. Exato, é um país Rankings dão conta disso. Apesar dos maus cidadãos e dos maus políticos, ainda é um país, de gente honesta. É um país incrível. Né? Eu não me conformo com a burrice das massas, principalmente das massas que seguem políticos, você tá entendendo? Mas é um povo que não merece essa merda dessa política, cara. Você tá entendendo? Esses caras não merecem mesmo, bicho. Mas é tão claro que todos os nossos problemas crônicos que vêm se alastrando década após década, ciclo após ciclo, tão claramente o núcleo central deles, de todos, do mais mundano na ponta da linha, até o mais alto cargo do funcionalismo público, obviamente é um problema político, da classe política e do exemplo que eles dão. Porque se você achar que eles estão lá recônditos em Brasília, naquela torre de Babel, aquela redoma deles lá, e que eles ficam lá naquele mundinho. Porque uma coisa que também me fez não ir para a política foi que é a exceção da exceção aqueles que realmente vão lá querendo fazer alguma coisa para valer, entendeu? A regra total é ocupação de espaço, aquela miudeza da mão para a boca de carguinho. Essas considerações faz parte do jogo, mas eu não quero nenhuma parte com isso no momento. Eu quero, talvez, através da minha atuação e do depoimento que eu deixo nesse livro, que o brasileiro possa realmente... Isso aqui, por favor, não é uma conversinha de patriotada ufanista, esse patriotismo de Copa do Mundo, não. É de um cara que realmente... Eu até brinco aqui, né? No epílogo, eu digo, no sumário, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, eu poderia estar em Miami, mas eu resolvi ser brasileiro mesmo. Isso significa que a gente realmente tem uma conexão sincera e reconhecer que a gente realmente tem uma história foda. Por que esse bom mocismo internacional, essa vassalagem, essa incapacidade de se valorizar no concerto global das nações? Por que sempre pedir desculpa e não valorizar os seus? Dou um exemplo, desde a nossa fundação, Dom João VI, um dos pais fundadores do Brasil, o primeiro a trazer a primeira biblioteca, o primeiro jardim botânico, a primeira escola. Ele foi o cara que isso está nas memórias do Napoleão Bonaparte, o maior estrategista militar da história, possivelmente. Ele disse que o único cara capaz de evadir ele e engabelar ele foi um brasileiro, um português, o único mas cara que veio que me fundar o enganou. Brasil, Dom João VI. Ah, não, mas aí não, porque ele era um cara glutão, com um apetite grande e botava uma coxinha de frango dentro do bolso. Ah, não, ele é um cara pitoresco, ele é um caricato. Aí não, esse Dom João VI é um bosta. Vamos para Dom Pedro I. Ele era, enfim, além de todo o poderio dele pessoal, ele foi um cara que ficou conhecido por ser o cara que comeu geral, promíscuo, tinha lascívia. Todos os monarcas e reis daquela época comiam geral. Ah, não, mas agora, King Charles III. Não, Dom Pedro I foi uma baita figura. Dom Pedro II, o cara que era um baita intelectual, declamava poesias como ninguém, mas não. E no caso do Dom Pedro I foi que, ele tinha sífilis, logo ele era um leproso, ele era uma pessoa detestável. Dom Pedro II era um baita intelectual, declamava poesias como ninguém, mas não, ele era cringe, não é bem assim. Então essa incapacidade de valorizar a nossa herança, a nossa tradição, longe de mim querer ficar pregando um tipo ultrapassado de ufanismo aqui, mas aqui estão as nossas raízes. A grande maioria de nós não vai ser capaz de se dar o luxo de tentar vislumbrar uma vida fora do país, e se for, vai em condições precárias, com as mãos atadas. Então a gente tem que se defrontar com a realidade dura, crua e nua, que a gente vai seguir construindo a nossa vida aqui e ter que dar a nossa parcela de contribuição, por menor que seja, para tentar fazer essa mudança de mentalidade. No Brasil as coisas levam tempo, não tem jeito. E eu, por exemplo, aqui eu vivo Concorda com essa... totalmente. Concordo Concordo totalmente. Eu vivo uma dualidade que é o seguinte, cara. Eu odeio o povo brasileiro e eu amo ao mesmo tempo. Eu sei, eu odeio quando eu vejo esses caras aí aglomerados louvando a pemba de um vagabundo como o Bolsonaro. Eu falo assim, meu irmão, como é que esses vagabundos não conseguem ver? Milhões e milhões, infelizmente. Eu odeio quando chegam esses caras e dizem que Lula é inocente. Você sabe, caro Marinho, que eu sou o único homem que é culpado por ser inocente. Isso é um absurdo. É um absurdo, então, assim, mas acho que até o povo mais simples, por mais seduzido que possa ficar, acho que já está sacando. Sabendo. Eu odeio, cara,
a idolatria, o que quer que seja. Posso pegar um gancho aqui? Eu falo no capítulo do Pânico, onde eu estou falando exatamente do meu primeiro encontro com o Tomé Abduch, e onde eu elenquei a lista que você sempre coloca com os desmandos e traições da agenda anticorrupção. Eles lá na galhofa chamavam aquilo da lista de Schindler do marido. Ih, lá vem a lista de Schindler, Pois é, e essa lista ficou, né? Porque os caras não conseguem rebater, os caras só conseguem, que nem o Gadeira lá no debate. O Gadeira. E aí ele sancionou! Aquela vozinha dele. Sancionou, e aí, daí? Aquela sobrancelha de pincel. Aqui, rapaz! Então, assim, a realidade, mas, cara... Isso aqui é o modus operandi, ó. Eu digo aqui no capítulo do Pânico, onde eu estava onde eu elenquei todas as traições, elenquei o rol de traições da agenda anticorrupção, ponto a ponto, inquestionáveis, dados objetivos da realidade. E aí o Tomé vira para mim e fala assim: não, essas são apenas as suas opiniões. E ele segue olhando com aquele jogo de cena, de câmera, de cabeça, e começa a fazer aquela convocação patriota, verde e amarela, as famílias, vamos ser felizes, vamos pras ruas. É o Bozo, é o Bozo. A vovó Lourdes apareceu com uma submetralhadora. É aquela conversinha, quem fez o curso do Wolf Maia 2 vezes e repetiu, ele repetiu o curso do Wolf Maia. Enfim, aí eu digo aqui, nisso... Aliás, os fanáticos da direita aprenderam direitinho com os fanáticos da esquerda. Dissolver os critérios objetivos que distinguem expectativa de realidade, acontecimento de interpretação. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Para a gente terminar, André, nós estamos diante de dois dos maiores monstros da idolatria, dos dois maiores monstros políticos que esse país já viu. Que chegarão de novo ao cargo máximo desse país. E só isso já serve para até o próprio capiroto entrar debaixo da cama se tremendo, com o rabinho só balançando. O que é que você vê para o futuro dessa nação? Nando, eu acho que o Brasil tem sido um país muito complicado, inseguro e caro de se viver para a grande maioria. Não o Brasil possível, que é um país maravilhoso, como você bem disse, mas o Brasil que segue sendo levado para toleiro por esses maus cidadãos e os maus políticos que seguem ditando o ritmo de como... E seguem sendo as nossas referências para o bem e para o mal, né? Invertendo valores e normalizando o absurdo em todos os sentidos. Eu acho que cabe a nós, sinceramente, não abaixar a guarda, e tentar reunir forças seja lá onde for a fonte que isso possa te municiar para você seguir em frente e abaixar a guarda tudo que eles querem. Seja vendo um vídeo no YouTube, seja acessando a palavra de Deus, a sua fé, mas realmente a união faz a força numa hora como essa, entendeu? É um momento que vai precisar muita temperança, sabedoria e equilíbrio para as pessoas também não se deixarem levar por essas soluções fáceis, saber que tudo leva tempo e ter paciência para tentar vislumbrar um futuro que não precisa ser muito melhor. Um pouquinho melhor, as coisas já entram nos trilhos para todo mundo. É assim que eu vejo as nossas possibilidades, né? E, cara, seguir fazendo o nosso papel com as nossas respectivas atuações, cara, jogando luz nesses desmandos todos, dando nome aos bois e fazendo a cobrança e fiscalização irrestrita, doa quem doer, olhando adiante, cara. Então, o livro O Brasil Não É Uma Piada foi a forma que eu encontrei de que a gente não fique refém desse estado de coisas, pelo menos a nível pessoal. Eu espero que quem possa ler possa, realmente, especialmente nos últimos capítulos, achar alguma fonte aí de inspiração para seguir em frente. E não tem outra, cara. Como eu já mencionei, tudo que eles querem é que a gente suma, abaixe a guarda e eles possam seguir lá levando o nosso país e desonrando o nosso país, né? Então, uma coisa que meu pai comentou até do Zé Alencar, que foi o vice do Lula, no caso, né? Independentemente dessa associação dele, ele tinha uma frase muito feliz que ele dizia que eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da desonra. E isso é algo que sempre me norteou e eu sempre me pautei por isso. Eu acho que todo mundo também não deveria se deixar seduzir pelo discurso fácil que está posto aí e realmente tentar buscar a sua melhor versão, independentemente dessa fase sombria que a gente está atravessando. E
e seguir travando um bom combate é o que todo mundo pode esperar de mim e de você, não tem a menor dúvida. Porque se os bons ficarem de mal, braços cruzados, o mal sempre prevalecerá. E o destino dessa nação está na mão de pessoas como eu, como você e de você que está assistindo aqui, que cobrarão esses desgraçados quando chegarem ao poder de fazer a coisa certa. Mas se os idolatrarmos, pode ter certeza que a vaca vai sempre pro brejo. Eles precisam ter como tinham os imperadores romanos. Lembra-se que tu é mortal. Lembra-se que tu é mortal. A todo tempo no ouvido deles. André, foi maravilhoso você estar aqui. Obrigado, dia irmão. 20. Tamo junto, mano. Obrigado 20, mesmo. obrigado, cara. Vamos lá. Você estar aqui dia Botar 20. o serviço aí, fazer o jabá final no dia 20, né? Terça-feira, às 19 horas, pessoal aqui que estiver na São Paulo, capital, puderem ir lá, enfim, comprar o livro, dar um abraço, ganhar uma cópia, uma dedicatória especial. Contem comigo, 19 horas, Livraria da Vila, no JK Iguatemi Shopping. Eu conto com todos vocês, vai ser uma honra e um privilégio poder estar com a presença de vocês. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço. Seguimos firme e forte, juntos em frente. É isso aí. Tamo junto.